Boa noite, pessoal. Estamos aqui, no nosso culto dos jovens, que hoje o tema é o nosso papo reto, que é eu ia falar um quadro específico, estou acostumando com as câmeras, Então, a gente teve o primeiro papo reto na igreja, onde a gente falou sobre o início, como se dá o início de um relacionamento, nos caminhos do Senhor, baseado na Bíblia, os limites. A gente falou várias coisas assim que a Bíblia fala a respeito do relacionamento cristão. E como vocês puderam ver no flyer que está sendo divulgado, hoje vamos falar sobre partir o casamento. Então, quais são as expectativas? O que é que Deus fala a respeito do casamento? O que é que Deus espera como um homem, como uma mulher, de um casamento? Como é o relacionamento entre o homem e a mulher no matrimônio? Quais são os preparativos que tem que ter? Então, vai chegando aí. Ainda queremos falar que é um culto ao Senhor, Estamos aqui passando algumas informações baseadas nas Escrituras. Então, se você deseja ter um relacionamento baseado nas Escrituras, essa live, esse culto aqui é para você. E para Deus, Claro. Sim, e a gente vai Então, vamos orar pedindo ao Senhor um direcionamento, E para que os que estão já no relacionamento, que possa ter essa instrução, a luz do Senhor, que a verdade dele venha iluminar as nossas mentes, para que a gente consiga aprender, do Senhor, quais são os princípios que ele tem, para a gente viver o melhor que ele tem para cada um de nós. E você que ainda não tem um relacionamento, que também já fica bom para você, que você já pode aprender, para quando chegar o momento certo, a hora certa, você saber quais passos precisa dar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, nós te agradecemos. Queremos dizer que o Senhor é bom, o Senhor é bom, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Senhor, muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigada, Jesus, porque a tua palavra, as Escrituras Sagradas estão aqui para nos instruir, Senhor, a respeito de todas as coisas. E, Pai, neste ano que o Senhor falou conosco dos jovens sobre santidade, é isso que queremos passar para os jovens da tua igreja e quem mais estiver assistindo, Senhor, a respeito de santidade no casamento, Pai. Pai, que em nome de Jesus, os casamentos que serão findados esse ano, serão iniciados esse ano, meu Deus, que o Senhor possa estar abençoando os planos, os passos de cada um, Pai. Que cada um possa exercer aquilo que o Senhor pede na tua palavra, para viver, Senhor, o melhor do Senhor, Jesus. Ó Deus, ilumina as mentes, Pai. Ó Deus, que essa live venha alcançar pessoas que de alguma maneira têm errado, está tendo dificuldade em alguma coisa. Ó Deus, que de alguma maneira a gente possa esclarecer aqui, através do Senhor, o Senhor possa esclarecer através de nós, Pai. Pai, que venhamos ser um instrumento aqui nessa noite, Senhor, para ajudar pessoas a casarem da maneira certa, a se relacionarem com seu cônjuge, a se relacionarem com seu próximo da maneira correta, Jesus. Como o Senhor pede, Senhor, amando, respeitando, honrando. E esse é o nosso desejo, Jesus, agradar o teu coração. Obrigada, Jesus, pela vida da Mirelle e do Washington, da Suzana e Léo, Pai, porque são exemplos para nós. Ó Senhor, que isso possa continuar abençoando esses casais. Ó Deus, a Clara e a Isabela, Jesus, a serem famílias do Senhor, Pai. A Jesus, que a unidade do Senhor esteja sobre eles, a bênção do Senhor esteja sobre eles. E cada pessoa que assistir, Senhor, essa live também possa ser abençoada, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que dúvidas venham a ser esclarecidas. Porque quando a luz do Senhor chega, toda escuridão vai embora. Então nós queremos te agradecer e louvar o Senhor por todas as coisas, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Gente, vocês sabem que eu faço graça, mas tudo bem. Como eu já falei aqui, para você que chegou agora, estamos aqui fazendo esse papo reto, que já iniciamos lá na igreja por um tempo, onde a gente veio falar sobre como constituir um relacionamento cristão, E agora a gente está nos passos de como chegar no casamento. Então, primeiro, a gente queria perguntar ao pessoal aqui quais são as bases. Primeiramente, você que está nos assistindo, esse daqui é o Washington, e ele é casado com Mirelle, Porque a gente tem que acostumar com a câmera. Essa é a Suzana e esse é o Léo.
Eles são casados e de casamento. Tem 15 anos e vocês? De casados? 10 anos de casados. Nós temos 3,5. 3,5. Casaram no Senhor, então estamos aqui passando instruções para pessoas que querem casar no Senhor. Então, assim, de início eu queria que eles falassem um pouco para a gente quais são os princípios que Deus pede, tanto para o homem quanto para a mulher, para ingressar no casamento. Paz, pessoal, boa noite. A gente pensou antes, né? A gente sempre conversa tal, e a gente combinou de ler primeiro um versículo que está lá em Marcos, que é, né, o mandamento para todo cristão. Está lá em Marcos, no capítulo 12, versículo 31. Que diz assim: e o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Estes, porque o primeiro é amarás o teu Deus sobre todas as coisas, né? Então, como a gente vai falar aqui com respeito a casamento, a relacionamento, esse é um mandamento para o cristão, para a pessoa que é cristã. E primeiro a gente queria lembrar que tudo que a gente falar aqui, tudo que a gente conversar aqui, só vai servir se você acredita em Deus e na palavra dele. Se você quer viver, se você crê em Jesus e quer viver o que a Bíblia diz, vai servir para você. Se não, talvez vai ser mais complicado, né? Então, assim, pense que você é um jovem que quer viver o que Deus quer para você, o que Deus tem na palavra dele. Então, tudo que a gente tentar transmitir a vocês aqui é com respeito ao que a gente entende da palavra, é com respeito ao que está escrito na palavra. Por isso, a gente pensou em ler primeiro esse texto, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês vão entender mais lá na frente, eu acredito que já deu até para entender, mas vocês vão entender lá na frente por que a gente leu isso. Mas com 30, porque quem faz o 30 acaba no segmento... O Washington pediu aqui para começar com 30. Esse texto é um texto que eu acho que todo cristão conhece, né, mas a gente vai ler. O 12:30 é: amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Então vocês já devem ter entendido, mas vão entender ainda mais o porquê que nós iniciamos com esse texto. Essa passagem, ela fala de amor e ela é importante porque quando a gente fala de comportamentos, existem comportamentos que são semelhantes para qualquer pessoa, seja ela sua esposa, seu esposo, sua mãe, seu pai. Por exemplo, comportamentos de humildade. Humildade você tem que ter com todas as pessoas, não só com algumas pessoas selecionadas. Então a humildade você vai exercer com sua esposa, você vai exercer com seu marido, e você vai exercer também com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, né? com as pessoas que estão próximas a você. Você vai exercer mansidão, você vai exercer mansidão com sua esposa, e vai exercer também com seu marido, vai exercer com sua mãe, com seu pai, com as pessoas que estão perto de você. Então são comportamentos, esse versículo que Mirelle trouxe, são comportamentos que abrangem todas as pessoas, inclusive o casamento, né? Então no casamento a gente também vai encontrar esse tipo de comportamento que deve ser seguido. Comportamento de amar o próximo como a ti mesmo. Você vai amar a sua esposa, porque sua esposa está próxima de você. Então você vai ter comportamentos cristãos que condizem com o que a Bíblia diz, né? Todas as passagens, os frutos do Espírito, você vai ter que ter com sua esposa, assim como você vai ter que ter com qualquer pessoa, né? E só para a gente dar uma introdução, mais alguém?
E lá em Gálatas, o Senhor nos instrui que a gente precisa amar o próximo como a nós mesmos, porque se a gente não ama, a gente comete suicídio. Então, assim, a gente precisa amar por quê? Se é como a nós mesmos, porque a gente nos trataria bem. Então, se a gente não está amando o nosso próximo como a gente nos amaria, a gente está matando ele, a gente também está nos matando. Então, assim, a gente tem que pensar, porque é muito profundo esse mandamento. Que às vezes a gente acha que amar o próximo é só estar ali fazendo algo legal com ele, mas se a gente for aprofundar em 1 Coríntios 13, nossa, isso daí é muito além, é o amor mesmo de Cristo sacrificial. Isso, o Washington falou que é suportar tudo que vier dele, do próximo, né? Com sabedoria no Senhor. E o ponto que eu queria pedir, né, que vocês comentassem é sobre o que Deus fala, o que Deus pede a respeito do homem para ele iniciar um casamento e da mulher para ela iniciar um casamento. Um ponto interessante assim, antes de passar para a galera, eu gosto sempre de falar de uma coisa que as pessoas costumam dizer, que muita gente fala do seu próprio casamento e tem umas pessoas que comentam assim: o meu casamento começou ruim e piorou, e ela generaliza isso, né? Meu casamento começou bom e melhorou, e ela generaliza isso, como se todos os casamentos fossem assim, como se todos os casamentos começassem bom e piorassem, ou começasse ruim e ficasse pior ainda, ou começasse ruim e melhorasse. Qual é a questão nisso? Cada casamento, ele tem o seu modo. Isso vai depender unicamente de você e do seu cônjuge. O que vai determinar se o seu casamento vai começar bom, se vai começar ruim, se vai terminar bom, se vai entrar os anos aí ruim, ou seja como for, vai ser unicamente as características sua e do seu cônjuge, né? O casamento, ele se assemelha, esses dias eu estava vendo uma analogia, e o casamento se assemelha a uma escada. Essas escadas que a gente essas escadas de madeira que a gente encosta numa parede, num muro para subir, o casamento é como uma escada. Então, cada parte da escada representa, um lado representa o homem, o outro lado representa a mulher. E as escadas, os degraus, são aquilo que une os dois. Desde o degrau mais baixo, que no caso seria a atração física, né? O primeiro degrau, aquilo que atrai a pessoa, de repente um gosta no outro, o que chamou a atenção. E obviamente os outros são aquilo que você vai conquistando com o passar do tempo. O problema do casamento é que muitas vezes um lado da escada não tem um encaixe para alguma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de degraus. São, por exemplo, comunicação. A comunicação entre um casal é um dos degraus. Valorização mútua entre si. Quanto um companheiro valoriza o outro. Isso é outro degrau da escada, né? Diversão. Muitas vezes, o quanto o casal se diverte é um outro degrau da escada. E esses degraus, eles vão sendo construídos. E quanto mais degraus a escada tem, mais invulnerável ela vai ser. Quanto mais patamares ela tiver que ligue uma na outra, um lado no outro, mais firme ela vai ser. O problema de muitos casamentos é que eles começam com um único degrau, que é o da atração física, e permanecem todo o casamento só com esse degrau. Eles não desenvolvem outros degraus. Então você vai ver a pessoa que ela vai falar assim: meu casamento começou até bom, mas foi uma tragédia. Piorou totalmente. São pessoas que mantiveram apenas um degrau. Então você para pensar uma escada que só tem um degrau. O que acontece com ela? Vai para qualquer lado. Ela não é firme. Você pisar nela, uma banda vai para um lado, outra banda vai para o outro. Né? Muitas vezes você desenvolve mais degraus, e eu já vou terminar aqui para passar para a galera. Você desenvolve mais degraus, mas muitas vezes não é o degrau suficiente para manter essa escada unida por muito tempo. Então, com o passar dos anos, esses degraus vão se desgastando. E essa escada vai ficando
luída, né? Os degraus vão ficando luídos. E vai chegar uma hora que ele vai desatar, vai separar. Então, quanto mais degraus e mais firme esses degraus forem, melhor vai ser. Mas isso vai depender dos encaixes que essa escada vai ter. Por exemplo, você não é receptível para ser um bom comunicador, não se comunica com a sua esposa, com o seu marido. Muitas vezes, antes do casamento, você vê que a pessoa ela não tem comunicação nenhuma e mesmo assim você casa. Você tem que entender que esse degrau ou não vai ter, ou vai ter muito trabalho de ser desenvolvido, esse encaixe. Né? Esse encaixe que vai ter para o degrau, para receber. Segura aqui para mim, por favor, o microfone. Esse encaixe que precisa na escada, no lado da escada, para poder encaixar o degrau. Então, se a pessoa não tem esse encaixe, se ela não consegue ser comunicativa, ela dificilmente vai conseguir encaixar ali o degrau da comunicação, ou o degrau da diversão, se ela é uma pessoa que não gosta de sair para canto nenhum. Muitas vezes você pode até estar se identificando aí com alguma dessas coisas, mas ela não gosta de sair para canto nenhum. É uma pessoa caseira, vamos para... Não quero, tudo é para baixo. Ela não tem esse encaixe, que é o encaixe da diversão do casal. Então, como é que vai encaixar a escada? Aí vai ficar faltando esse degrau. Então, o seu casamento vai depender de quantos encaixes para o degrau vai ter e quantos você vai desenvolver a partir do casamento. Quanto mais degraus essa escada tiver, novamente eu reforço, mais unida ela vai ser, mais firme ela vai ser, mais inseparável ela vai ser. Então, diante do que Lúcio falou e do que Léo também falou, a gente vai entrar, vai falar um pouco do papel de cada pessoa, do caso do homem e da mulher no casamento. Esse é um tema grande, que a gente pode falar muitas coisas, né? Mas talvez a gente consiga diminuir ele aqui, resumir. Então, o livro de Efésios, né, no capítulo 5, quem quiser abrir em casa, estiver com a Bíblia para acompanhar, vai ser ótimo. A Bíblia nos mostra, vou começar pelo homem, né? A Bíblia nos mostra que Deus deu papéis diferentes para o homem e para a mulher. Em Efésios 5, eu vou citar somente os versículos específicos para o homem. Efésios 5, 25, diz para os homens: amar as nossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A Bíblia também diz, em Efésios 5, 23, que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo da igreja. Então, o homem ele tem um papel muito importante dentro do casamento. A gente, hoje em dia, tem muitas dificuldades, estou um pouco nervosa, mas a coisa que vocês vão entender. A gente, hoje em dia, tem muita dificuldade de ver tanto o homem quanto a mulher desempenhando esses papéis, né, determinados a cada um. Mas a gente sabe também que existem homens e mulheres que estão tentando, ou talvez até conseguindo, desempenhar os seus papéis, os papéis que a Bíblia deu a eles, que Deus deu a nós como marido e esposa. O papel do homem é ser o quê? O cabeça daquele lar, o cabeça da mulher. A Bíblia diz que ele é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. O cabeça, ele faz o quê? Ele orienta, né? Eu quero citar uma coisa aqui, assim, o homem ele precisa saber diferenciar o que é ser cabeça. Porque ser cabeça da mulher não é ser superior à mulher, não é ser melhor do que a mulher, não é rebaixar a mulher. Ser cabeça é você liderar, é você tomar as decisões, é você saber que a responsabilidade daquela casa, daquela família, daquela mulher é sua, como homem, você jovem que vai entrar em um casamento, né? E está aí pensando em casar, tarará, tarará, muito massa. Isso. Você já entra no casamento sabendo que o seu papel como homem que Deus deu, quando Deus lá no Gênesis, a gente ouve a história de que Deus criou o homem, né? E falou, você vai dominar sobre os animais, não sei o que, entendeu? Depois ele olhou para o homem e falou,
não é bom que o homem seja só, eu vou fazer para ele uma ajudadora. Naquele mesmo texto, a Bíblia fala, então, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á-se a sua esposa e serão ambos uma só carne. Então, quando a gente é uma só carne, quando o homem tem essa função de ser o cabeça, de ser uma só carne, ele tem a responsabilidade naquela casa, naquela família, de tomar as decisões. A decisão não é da mulher, a decisão das coisas não é da mulher, não é dos filhos, a decisão é do homem da casa. É o homem também que é o provedor da casa, é o homem que é responsável por trazer a segurança da mulher, da família, da casa. Então, quando a gente olha todo o contexto, talvez eu não estou conseguindo me expressar da forma correta, de uma forma que fique mais entendível, mas eu acho que quando eu chegar no da mulher, eu vou conseguir transmitir melhor o conjunto. Então, assim, a responsabilidade do homem é muito grande. Se o homem pensar que ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, nossa, Deus, eu não sei o que seria, né? Não, e às vezes você pode perguntar, mas como eu vou amar a minha esposa e o meu marido? Amar, o que é amar? Não é só não fazer mal, mas é procurar praticar o bem com aquela pessoa. Então, se eu amo o Leonardo, eu vou me importar com o bem-estar dele, eu vou me importar com as necessidades dele, eu vou me importar com a proteção dele, eu vou me importar com as coisas que ele precisa. Então, eu vou dar importância àquilo que traz um bem-estar a ele. A gente coloca esse versículo de Efésios: amarás vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Pense que Cristo é o seu exemplo. Então, Cristo se entregou por nós, deu a sua vida a nós, nos sustenta, nos protege, nos faz nos sentir amados quando Ele morreu na cruz por nós. Então, o papel do homem também nos perdoou. Então, pegando o exemplo de Cristo, como nos amou, a gente consegue ver isso de amar uns aos outros com o exemplo dele. Me preocupar com o bem-estar, me preocupar com as necessidades, com o sentimento, com aquilo que a pessoa acha importante. Então, o amar é se importar. Isso. Essa questão da Ludmila falou, não é só querer ter o corpo. Aí eu falei isso. Porque essa questão do homem ser o cabeça não é jamais para ele se sentir superior à mulher. Até porque eu me lembrei, quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei do texto lá de João, que Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus, ele estava indo para a cruz, ele sabia que ele seria traído, e eles estavam ceando, ele já sabia quem ia trair ele sabia que ele era o Filho de Deus, ele sabia que ele era o próprio Deus, o Rei, o Todo-Poderoso. Mas naquele momento, ele tomou uma decisão de lavar os pés dos discípulos. Aquilo é um exemplo não só para o homem como cabeça da mulher, mas para todos nós. Mas focando nisso, que o homem é o cabeça da mulher, Cristo, até porque o próprio texto fez questão de dizer como amar as nossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. É justamente para o homem se lembrar. Cristo é a referência. Isso, eu não sou superior. Eu somente tenho a responsabilidade de liderar essa casa, de ser responsável, de conduzir, de ser responsável por essa mulher, por essa família, de prover, de cuidar, e se preciso for, de dar minha própria vida a essa família, a essa casa, a essa mulher. Não que Jesus não seja superior a nós, né, claro. Mas, jamais, né? Por exemplo, uma das coisas que mais me chama a atenção nesse tratamento de igualdade de Jesus com a gente é que no dia que for prender ele, hoje, por exemplo, você chega, o presidente tem uma faixa aqui verde, né? A gente puxando para a gente aqui, o pastor da igreja, você já chega num lugar, você já sabe quem é o pastor. Porque, né, já chama a atenção do pastor, já se veste, né, igual ao pastor. Tanto quando a mãe veste a criança pequenininha assim, já fala, tá parecendo um pastorzinho, né? Já chama a atenção. E Jesus não. Quando foram prender ele, perguntaram. Porque ele se parecia com todo mundo.
Só que assim, para apontar quem era Jesus, mas ele se parecia com todo mundo, essa questão de ter lavado os pés. Então assim, ser igual. A gente sabe que Jesus era superior, mas o exemplo que ele deixou para a gente de igualdade. E nesse texto que eu citei de João, onde Jesus lava os pés dos discípulos, João 13:13, ele fala com os discípulos, né, nessa hora. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Então, quando a Bíblia, eu vejo assim, quando a Bíblia compara esse homem, esse esposo, a cabeça da mulher, como Cristo é da igreja, quando a Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, não é você ser superior, não é você estar por cima. Não, eu mando, ela faz o que eu quiser, eu faço dela o que eu quiser. Não é isso. Se isso existir na cabeça de alguém, tire em nome de Jesus. Isso já bate com o feminismo, né? Que é o que elas acham que a igreja promove. Isso, não é isso. Isso é... Isso. Então, o homem, ele precisa olhar muito o exemplo de Cristo para ele conseguir viver isso, para ele conseguir amar a sua esposa, para ele conseguir respeitar a sua esposa, para ele conseguir ouvir, entender e as demais coisas que abrangem esse papel do homem. Agora eu quero ir para o papel da mulher, porque depois a gente engloba mais coisas, né? O que a Bíblia diz sobre o papel da mulher? Gênesis 2:18, a Bíblia cita que, eu já até falei isso, Deus criou o homem, né, criou os animais, e lá chegou um momento que ele olhou e viu que não era bom que o homem estivesse só. E aí ele falou, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então assim, a mulher já foi criada com um papel de ser a ajudadora. E eu até procurei o significado da palavra idônea, que se adequa, que serve perfeitamente ao propósito. Então a mulher, ela já foi, quando Deus criou ela, ele já falou assim, eu vou fazer uma ajudadora. O homem não pode ficar só, não é bom que ele esteja só, e eu vou fazer uma ajudadora. Então a primeira função da mulher, lá em Gênesis já fala isso, quando ela foi criada. E também é uma responsabilidade. Sim, Eu tenho uma responsabilidade de ser ajudadora. Não é que eu sou nas horas vagas. Eu tenho esse papel durante todo o casamento. Eu só queria fazer um adendo rapidinho. E Deus, ele criou uma ajudadora, né? Ele criou uma ajudadora. E quando ele criou o homem, ele falou assim, que você vai ter domínio sobre os animais, que você vai estar ali lavrando, fazendo o trabalho braçal e tudo. Ele tomava conta dele mesmo. Então assim, a mulher vem para somar, não para tomar um lugar. O homem, ele já foi programado para estar ali na frente, fazendo as coisas, só que a mulher veio para ajudar porque esse trabalho, ele precisava de duas pessoas. Mas o homem já tem as funções de estar fazendo, de estar ali na frente, de estar ali cultivando. Então assim, a mulher veio para somar, ajudadora. Sim, e aí em Efésios, no mesmo texto que a gente leu há pouco sobre o homem, 5:22 fala, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Então, esse texto é um texto muito complexo, né? Um tema muito assim, que muitas pessoas... Então eu queria começar dizendo sobre isso, que a gente como mulher, né, que já pensa logo assim, eu não vou me submeter ao meu marido, eu não quero me submeter a homem nenhum, né? E a gente primeiro precisa assim, tirar o que a sociedade fez com a gente. Tanto sobre o machismo, que já vem de muitos anos, e a gente pode, né, por todo o nosso contexto histórico, a gente sabe, e tanto pelo feminismo, né? Então, assim, tá um de um lado e outro de outro. Também, né? Isso, o machismo que está de um lado e o feminismo que está de outro. E aí, se a gente for analisar essas duas partes, a gente vai ter muitas coisas. Mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Mas eu não quero entrar nisso, a gente não vai entrar nisso, né? O que eu quero falar sobre isso é o seguinte. A gente primeiro precisa desaprender
despir de machismo e de feminismo, desconstruir e focar na palavra. Chega um momento na vida da gente que a gente não tem como ficar entre uma coisa, entre outra, entre várias coisas. A gente vai ter que focar em uma. O que eu quero seguir é o que? A Bíblia? Então é ela que eu vou seguir, é ela que eu vou procurar entender. Eu vou ver qual realmente é o contexto disso para eu fazer isso. E entender por que eu estou fazendo isso e acertar. Então a gente primeiro precisa despir disso, de machismo e de feminismo. E depois a gente precisa entender que quando a Bíblia diz que nós, mulheres, precisamos nos submeter aos nossos esposos, de maneira alguma a Bíblia está falando de inferioridade. De maneira alguma a Bíblia está tratando a mulher como inferior ao homem. É apenas papéis diferentes. Isso. São apenas papéis diferentes. Ao homem, Deus deu o papel de ser o cabeça da mulher, o responsável de tomar as decisões, o provedor, o cuidador, né, a segurança. A mulher, Deus deu o papel de ser a ajudadora, a auxiliadora, de ser a conselheira, de levar o marido a tomar uma decisão correta. Então, assim, são papéis totalmente diferentes, mas que se forem feitos de acordo com o que a Bíblia diz, eles vão casar e vai virar o casamento perfeito, né? Então, assim... Como se fosse um quebra-cabeça, né? Isso, se encaixa as peças. Então, eu tenho o meu papel, o Washington tem o dele. Eu preciso assumir o meu papel como ajudadora, como, né, o coração do meu lar, como quem cuida, quem ama, E ele precisa ser o responsável, o tomador de decisões, o que me traz segurança, o que traz segurança às nossas filhas. Decisão, mas assim, pelo menos assumir a responsabilidade da decisão. Porque você pode achar o denominador comum, o resultado, e eu, pelo menos, assumir a responsabilidade. Quer dizer assim, se deu errado, a culpa é de quem? Eu já acho que a mulher tem tanta coisa para pensar, para decidir, para fazer, então pelo menos amenizar, né, essa carga de assim, não, se der errado, a culpa foi minha, eu vou procurar agora consertar, vamos conversar novamente para a gente achar um outro resultado ou um resultado mais adequado, né? Isso, porque quando eu digo que a decisão é do homem, não é dizer que não é, aí volta para a superioridade, não é isso. Juntos, os dois, o casal vai tomar a decisão. Agora, a responsabilidade dessa decisão tomada é sim do homem, o que a Bíblia nos ensina. Só que eu, como esposa, eu posso ajudar. A decisão pode ter sido até minha, falar assim, ô filho, vamos por aqui, isso aqui vai ser melhor. E aí, mas ele vai dar a palavra final. Ele vai falar assim, então vamos por aqui, por ali, que vai ser melhor. Então, assim, esses papéis, eles precisam estar muito bem definidos. O meu papel como mulher, como ajudadora, e o papel dele como cabeça da mulher. E se a gente conseguir desempenhar os nossos papéis, né, que aí abrange muitas coisas, e a gente precisa ir descobrindo essas coisas, eu na minha posição, o Washington na dele, o Leonardo na dele, Suzano na dele, vai se encaixar e a gente vai conseguir alcançar um casamento bom, que não existe casamento perfeito e nem casamento, né, o bam. Mas a gente pode sim viver bem, viver tranquilo, viver em paz. Alguém quer falar? Para ficar mais leve isso, muitas mulheres se questionam muito na questão de ser submissa e o homem ser o cabeça, mas a gente precisa também levar em consideração e entender completamente que Deus é muito mais inteligente que a gente, que a visão dele é mais ampla. Então, se eu considero, eu entendo e eu aceito o que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e ele estabeleceu que eu sou ajudador e que o meu marido é o cabeça, eu preciso levar em consideração que eu sou servo de Deus. Então, eu obedeço ao que a palavra diz. A palavra determinou que o meu papel é de ajudadora e que o papel do homem, do marido, é de provedor, é de protetor, é o de cabeça. Então, fica mais leve a gente questionar um pouco menos e tentar se adequar em vez de questionar tanto. Porque a criatura não questiona o Criador. Deus instituiu isso como certo. Deixa eu só falar rapidinho. Eu esqueci, acho que eu já esqueci. Então, faça. Eu vou falar aqui quando você lembra. Essa ideia de unidade, você
Quando você erra, você não culpa o seu lado esquerdo do cérebro ou o seu lado direito do cérebro. Você se culpa porque você tem a ideia de si mesmo de uma unidade. Você se vê como uma unidade. E é essa mesma visão que a gente tem que ter sobre o casamento, como uma unidade. Se a gente enxergar o casamento como uma unidade, a gente vai parar de pôr culpa naquilo outro, e se ver na posição de melhorar o erro que cometeu. Quando você comete o erro, você fala, eu errei, a culpa foi minha, da próxima vez eu vou buscar melhorar. E dessa mesma forma a gente tem que ver o casamento. Nós erramos, nós fomos pelo caminho errado. Uma vez que você conversa com sua esposa, que você tem conversas francas com seu marido, que os dois se comportam como um, se porventura vocês foram pelo caminho errado, cometeram algum erro, não, nós cometemos um erro, vamos passar a mudar, vamos fazer diferente, vamos tomar uma outra postura da próxima vez, se enxergar como casal, mas como unidade, e não como cada um por si e Deus contra todos, né? É nem pouco, é contra. É tão dividido que não é nem a favor, é contra. Essa questão da unidade que Léo falou, não lembrei não, eu estava querendo falar uma coisa e esqueci. Essa questão da unidade que Léo falou é muito importante, porque quando a Bíblia diz que deixará o homem pai e mãe, unir-se-á-se a sua esposa e tornarão uma só carne. A Bíblia, eu acho que é muito claro isso, né? Mas talvez não seja para todo mundo. Uma só carne. Eu caso com o Washington e eu me torno uma com ele. Eu não tenho como pensar agora só em mim. Não, eu peguei o meu salário e agora eu vou fazer o que eu quiser, porque o dinheiro é meu. Quem trabalhou foi eu. Ou então, eu fiz a comida, comi, eu acho que se vire. Ou coisas desse tipo, do dia a dia. Então, assim, se eu sou uma com ele, eu não posso mais pensar só em mim. Eu não tenho como mais pensar só em mim. Assim é ele comigo também. Até o texto de Efésios fala que o homem ama a mulher como ama o seu corpo. Ele não tem como maltratar o próprio corpo. Como é que ele vai fazer isso, né? Vai se automutilar. Assim é o tratamento dele com a mulher. Se ele amar a mulher como o seu próprio corpo, ele não vai maltratar a mulher, ele não vai fazer coisas ruins com a mulher. Então, essa questão da ser uma só carne, isso é muito profundo, eu acho. É muito, talvez muito além do que naturalmente a gente consiga entender. Mas na prática do dia a dia, a gente vai demonstrando se a gente realmente é um com o nosso cônjuge, se a gente... E aí a gente está falando de cônjuge, né? Do casado. A gente está falando de quem não é casado ainda. Então, assim, essa unidade, casou, é como se ela já você casou agora, pronto. Agora vocês são um. E vocês precisam viver como um. E eu acredito que se isso não acontece, esse casamento ainda vai ter muitas dificuldades, porque... Se não houver unidade, se não houver, né, uma só carne, não vai... Esse casamento acho que foi só no papel, né? Na prática ele vai gerar ainda muitas dificuldades, porque você ainda vai provavelmente pensar somente no que você quer, somente no que você gosta, somente no que você deve ou não fazer. Então é muito importante essa questão de se tornar uma só carne. Você precisa entender que agora você casou e que a sua vida não é mais só a sua vida. Você tem agora uma outra pessoa para você dividir as suas questões, para você dividir o seu salário, para você dividir a sua comida, o seu lanche, aquele que você mais gosta, que ninguém pode comer. Mas agora o seu cônjuge, você precisa dividir com ele, porque ele é um só com você. É um só, uma só carne. Está disposto a ficar até com fome com o outro, mesmo se tiver mais fome. Repetir isso aqui. Não só dividir, mas se você tiver mais força, né, até deixar para que o outro se alimente. Eu via muito meu pai fazendo isso lá em casa. E hoje, às vezes, eu entendo quando eu vejo, tipo assim, tem 4 bananas lá na fruteira. Aí é tipo meia-noite e eu vou com vontade de comer umas 2, mas eu sei que Isabela e Clara comem aquilo ali demais. Aí eu olho e falo assim, não,
comer um creme crack, beber uma água ali e vou deixar para elas. Então, assim, às vezes não é só dividir, mas é você literalmente deixar começa a ceder para que o outro. E normalmente o homem aparentemente tem mais força, né? Física. Só não quando gripa, né? Gripou, acabou o homem. Já era. E como eles falaram, né, que o casamento é para virar um. É para virar um. Então, assim, se continua habitando dentro de você esse individualismo, esse egoísmo, e você quer adentrar num casamento, é melhor você repensar, que ainda há tempo, porque senão vai gerar muitos problemas, né? Você não vai conseguir conviver com as pessoas, não vai conseguir conviver com o seu esposo, ainda mais quando chegam os filhos, que já tomam uma grande atenção, né? Mirelle Orso pode falar muito bem disso. Então, assim, se você não consegue dividir suas coisas, é melhor você não casa. Já pega o bonde que Paulo fala e já não casa, fica na sua, vive no seu mundo de Alice aí, que tá tudo de boa. Mas se você quiser casar, esteja disposto a morrer. O que a gente aprende lá na igreja, que é o negar a si mesmo. Você nega ali o casamento é para fazer o outro feliz. Não é para você ser feliz. O ser feliz é uma reciprocidade. Só lembro que se você opta por não casar porque você não sabe dividir, você não vai dividir com ninguém. Nem com seu colega de trabalho, nem com o doente no hospital, né? Ir por todo mundo pregar o evangelho, você não vai também fazer. É muita coisa. O texto deixei aberto aqui, amarás, portanto, o Senhor teu Deus acima de todo o teu coração. E o embaixo aqui, né, o 31, amar o próximo como a você mesmo. Diz isso, a gente tem que aprender a fazer muita coisa, não só no casamento, mas na vida toda. A vida cristã, então, assim, você quer deixar de ser servo e ser amigo e ser filho, a gente tem que deixar muita coisa da nossa natureza, né? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele dividiu conosco. Então, e Ele pede para a gente seguir os passos dele. Então, a gente tem que aprender a dividir, porque isso nos fará um cristão, né? Então, você aprender a dividir, você vai se assemelhar a Cristo. Então, a gente tem que aprender a dividir, né? Um cristão. E tanto que a hashtag Virei Pá veio até de uma música, né? Que eu mencionei na semana passada, que como fala que o casamento é virar um, aí eu falei o quê? 2 é ímpar, no escuro para chorar, 2 é ímpar e 1 é par. Então, assim, 1 é par no casamento, 1 tem que ser par no casamento, né? Porque os 2 eles viram 1. E 2 ímpar nunca vai dar certo, entendeu? Outra coisa que é muito... Outra coisa que é muito interessante da gente falar, só citando que eu esqueci eu ia falar na instante, eu esqueci. Quando você estava falando com respeito à submissão aqui, eu anotei uma frase aqui que eu achei bem legal, de um escritor que falou assim: submissão não significa abandonar o seu cérebro no altar. Então, quando fala sobre submissão, submissão não significa abandonar o seu cérebro no altar. Então, assim, é a questão da submissão que volta, né? Que a gente sabe que muitas pessoas martelam muito isso na cabeça, tem uma dificuldade muito grande de digerir isso. Então, não é para você ser inferior ao seu esposo, mas é para você auxiliá-lo, ajudá-lo, para você respeitá-lo. O respeito é uma coisa que é muito importante no casamento. Então, não é para você ser inferior, parar de pensar, parar de fazer, não. É somente para você respeitar o outro, como qualquer relacionamento. Agora, a diferença é que aquele outro tem a responsabilidade de dar a palavra final. Mas você, como mulher ajudadora, vai ajudá-la a chegar num ponto certo, determinado, num ponto certo. Eu queria que a gente entrasse agora para seguir o nosso roteirinho aqui. Só dando uma pausa aqui, que depois a gente vai iniciar uma outra live para a gente poder continuar com o nosso assunto, tá? Mas eu queria que a gente entrasse agora sobre as expectativas, para falar um pouco sobre as expectativas. Bom, com relação à expectativa, geralmente a gente
quer um modelo de pessoa, a gente tem o desejo de um modelo de pessoa que muitas vezes por causa da atração física a gente acaba não dando importância a isso antes do casamento e dá de forma exagerada depois. Você acaba cobrando o que você deveria cobrar antes do casamento, você cobra depois do casamento. Aí aquilo que a pessoa não é, que você queria que fosse, você começa a exigir, você não é desse jeito, você não é daquele. Então, ter expectativas, querer uma pessoa atenciosa com você, uma pessoa comunicativa, uma pessoa gentil, todo mundo quer. E você deve querer isso, você deve ter essas expectativas sobre o seu cônjuge antes de casar, antes do... Para observar isso durante o namoro. Isso, e dá para observar isso justamente durante o namoro, o comportamento, como aquela pessoa se comporta com outras pessoas, como ela se comporta com aquelas pessoas que são mais próximas dela, né? Porque comportamento com amigo não diz muita coisa não, e nem o comportamento com você, que ela tem com você, isso aí também não quer dizer nada. Entendeu? Com a mãe. Geralmente, o mais interessante é ser observado o comportamento com a pessoa que mora no mesmo lar que ela. É o melhor. Por exemplo, se seu namorado ou a sua namorada mora com os pais, o interessante é observar o comportamento dele com os pais. Isso vai dizer muito sobre quem ele vai ser depois do casamento. Então, se você não tem critérios para essa pessoa, você vê ela maltratando os pais, você vê ela se importar tanto com os pais, se você não tem esse critério antes do casamento, não adianta ter depois. Depois é você aguentar o barco e levar até o fim, né? Como muita gente aí já levou. E esse é o importante. Então, se você quer ter, como é o nome que foi usado? Prioridade, expectativas. Se você quer ter expectativas com seu cônjuge, com a pessoa que você quer, analise ela antes do casamento. Observe ela, o comportamento, se é isso mesmo que você quer. Não baseie-se apenas com a atração física, aquele sentimento que você tem da pessoa, de querer casar com ela. Não vá por aí, não vá só por aí, né? Não vá por aí não vá só por aí. Leve isso mais além, né? Para você ter um matrimônio mais completo. Como eu falei, o exemplo da escada, né? Vê se a pessoa tem os encaixes ali que você quer, para poder na hora lá, você não tem um encaixe e aí vai ficar sem escada. E aí... Cai dela em cima e embaixo. Assim como o Leonardo está falando, de não levar em consideração somente a atração física, o que também é importante. Então, eu gostei de Leonardo de primeira porque era uma pessoa que me chamou a atenção. Alto, bonitão, conversa bem. Só que, além disso, eu também vi a parte da devoção que ele tinha a Deus, do respeito que ele tinha à mãe dele, da preocupação no meu bem-estar logo no início de namoro e com a mãe. Mas você também não casa nem só com a atração física, mas nem só com a alma da pessoa. Então, a pessoa é uma pessoa apaixonada por Deus, ama o Senhor, mas talvez ela não tenha algo que é importante para você. Ela não gosta de sair. Ela não gosta de passear como você gosta, ela não gosta de conversar como você gosta, ela não come as mesmas coisas que você, então tem que ter um balanço. Então eu também me atraio pela parte espiritual, por querer alguém que me aproxime de Deus, que vai ser uma ajuda espiritual para a gente congregar, para a gente fazer algo em prol da igreja, mas eu não estou me casando com a alma da pessoa, então eu tenho que balancear entre a parte que me atrai fisicamente, sentimentalmente, também com a parte espiritual, mas não isolar. Eu estava pensando aqui que quando eu olhei para a Mirelle, quis casar com ela, eu já analisava a família dela. Eu já via, como o Leonardo falou, eu já observava o comportamento dela com a família. De vez em quando ela passava por mim e falava assim: se você souber de algum emprego, eu estou procurando. E eu ficava olhando assim, rapaz, que menina esforçada, né, velho? A gente sai de lá da terra do nunca, um lugarzinho pequenininho, aí vem lutando a vida toda, assim, para superar, né?
Eu falei assim, rapaz, aí não tem como dar errado não. Quando o Leonardo estava falando, eu lembrei de algo também assim, a gente não pode também ter expectativa de que a pessoa tá todo a escada, como o Leonardo citou ali, tá toda quebrada. E aí, mas eu vou jogar essa escada fora, eu vou investir nessa escada, eu caso, depois eu conserto essa escada, é expectativa. Tem perigo. Eu não sou muito a favor de você jogar a escada fora, né? Eu já vi muitos casos que a gente tem na nossa igreja, a gente sempre viu o pastor Neto falando, Cleide falando, a irmã Terezinha falava, o tanto que orou, né? A quantidade de anos que ficou orando e depois tudo deu certo. É lógico que isso tem um preço. Você não tem que ter expectativa de, não, vou casar com ele, vou casar com o Leonardo e depois eu conserto aquela barriguinha dele ali, né? Vou casar com o Austin, depois eu engordo ele. Né? Não tem, né? Você não tem que fazer isso. Ou você supera, ou você, né? Leonardo, vamos malhar. Meu filho, vamos comer só macarrão. No meu caso, né? Vamos ver se engorda. Você cria uma estratégia, mas não impondo nada. Nem... Hã? E se não der, meu filho, vá. Eu acho que é melhor ser dois do que um. Eu garanto pra vocês. Não era nada. Que é melhor ser dois do que ser um. Então, assim, não vá também pensando que você... Vou casar com essa pessoa e depois do que a gente se casar, eu conserto ele. Não, depois eu vou dar meu jeito. Não, gente, esse negócio nem sempre dá certo, né? E se você for já entrar pensando que isso vai dar certo, você pode se frustrar muito. Também não dispense. Só porque a pessoa tem um defeito, não significa... Hã? Porque você não vai... Você tem que achar um defeito. Só se Deus mandar um anjo. Cristian já está comprometido, Eliseu está solteiro, né, gente? Então... Mas currículo. Essa questão de expectativa, eu estava até comentando antes, que uma coisa que eu penso é assim, a Luz até perguntou assim, vocês casaram com que expectativa? Foi mais ou menos essa pergunta. A gente ficou um pouco assim, sem saber responder. Mas aí eu estava pensando e cheguei num pensamento assim, a primeira coisa que a gente precisa acontecer em nós é a gente saber quem a gente é. Porque infelizmente às vezes isso chega num momento já muito lá na frente, a gente não consegue, né? Antes de casar e tal, novo. Mas assim, a primeira coisa que seria muito interessante, saber que a gente é, em que sentido que eu estou falando? De olhar para dentro por exemplo, eu olhar para dentro de mim e conseguir enxergar quais são as minhas dificuldades, quais são os meus problemas, quais são as coisas que tem em mim, que são faltas que eu quero que sejam supridas, quais são as expectativas que eu tenho para com o outro. E eu não digo só do cônjuge, mas eu digo de qualquer relacionamento. Porque eu me conhecendo, eu sabendo quais são as minhas expectativas para com o outro, eu vou saber lidar muito melhor com o meu parceiro. Por quê? Se tem uma coisa que é muito errada e a gente precisa tirar isso da gente, é entrar no casamento esperando do outro. Você pode entrar no casamento pensando no que você vai fazer por ele. E o que vier dele para você é lucro. A gente não tem que entrar no casamento esperando do outro. Agora, como a gente já citou aqui, o pessoal já citou, você pode entrar no casamento, o tempo de relacionamento, o tempo de esse coach, namoro, ou qualquer outro nome que tiver, esse tempo é justamente para isso. É para você, o tempo de compromisso, até o noivado, é para você conseguir olhar para outra pessoa. E aí o que você não pode é deixar uma paixão, aquele sentimento gostoso, de friozinho na barriga, não deixar você perceber os defeitos daquela pessoa e quando entrar no casamento você, né, como já foi citado aqui, você fala, mas não era assim, eu não gosto disso, você não era assim. Não sabia que você era assim. Sim, você precisa agora que está num compromisso, né, que não chegou ao casamento, porque compromisso e noivado você pode terminar. Agora, casamento não foi feito para terminar, casamento foi feito para a vida toda. E se descobrir que o cara ou a moça tá meio bagunçado, uma das coisas que a gente fez logo no começo do casamento foi vamos consertar o que tiver de errado logo agora, no começo.
Isso foi, eu acho que semanas, não foi? Acho que foi semanas depois que a gente entrou dentro da nossa casa, a gente já teve essa conversa. Porque assim, o que mais acontece é o quê? Ficou chateado e passa 3 dias assim, emburrado, não conversa direito. Eu espero que seja só no começo, né? Fica meio emburrado, não conversa direito, não compartilha direito, não dá atenção direito. Aí você espera que a pessoa adivinhe por que você está chateado. Não vai acontecer nunca, a não ser que você casou com um feiticeiro, com uma feiticeira, sei lá, e olhe lá com um adivinho, né? Mas ainda assim não vai dar certo. Então assim, no começo, gente, conversa. Agora preste atenção também como é que vai conversar, né? Ah, eu estou chateado porque você fez isso e isso comigo. Também não é desse jeito, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a você mesmo. Por muito tempo, aliás, por muito tempo, eu ouvi uma frase, se eu não me engano, foi até Thaís que falou essa frase. Ela leu e falou, ela falou assim: se você bebesse ou se alimentasse das suas palavras, você se nutriria? Você se alimentaria ou você se envenenaria? Eu falei, vixe, eu já estava morto há muito tempo. Aí eu comecei, assim, deixa eu rever aqui a minha forma de lidar com as pessoas, de tratar as pessoas. E não foi só no meu casamento, não, isso foi fora, né? Eu acho que quem pode falar muito bem isso é Laí, Eliseu e a galera que fica perto de mim. Eu fui forçando a esse pensamento: se eu me alimentasse do que eu falo e do que eu faço, eu me alimentaria mesmo ou eu me envenenaria? Então isso serve muito para dentro do casamento. Não, eu ia falar essa questão do... Esqueci. Mas lembrando disso, eu quero falar também que na próxima live, que vai ser agora, já há um tempinho, a gente vai falar sobre deixar pai e mãe. Isso é uma coisa que é muito babada, eu sei que todo mundo quer conversar sobre isso. Então vamos falar sobre deixar pai e mãe. E eu ia falar da questão da convivência. Dá tempo ainda, não dá? Não, aí agora na Não, na próxima não. A gente vai encerrar essa live agora e a gente vai iniciar uma daqui a pouco. Então, volta todo mundo para a gente poder continuar o nosso papo reto, que está sendo muito edificante para nós. Até no instante, galera. Aqui com a nossa live, né? Onde a gente o nosso papo reto, onde a gente está na hashtag Partiu o Casamento. Então, quais são os princípios da gente ir para o casamento? O que é que na Bíblia Deus vem falando sobre isso? Então a gente já falou um pouco qual é o papel do homem, né? Que é amar a esposa como Cristo amou a igreja. A mulher, ela é ajudadora idônea, né? Que ela cumpre o propósito? Sujeita-se ao marido. Sujeita-se ao marido, mas o significado de idônea? Que se encaixa. Que se adequa ao propósito. Que se adequa ao propósito. E a gente se aprofundou nessas questões. A gente falou também sobre expectativas, né? Que muitas vezes há alguma cobrança do outro. A gente também falou um pouco sobre como é ser dois, né? Que o casamento não é algo individual, mas é algo, uma comunidade de dois, né? E depois vai chegando filhos, e aí é uma comunidade mesmo. E para agora, você que está voltando aí, a gente vai iniciar falando quais são as conversas, né? Que a gente separou alguns pontos que a gente acreditava importante, e do que a gente vê os jovens perguntando, algumas dificuldades também que tem, e a gente separou alguns pontos. E o ponto de agora que a gente vai falar é sobre conversas que devem se ter antes de iniciar o casamento. A conversa para ter com seu cônjuge, né, antes de iniciar o casamento com ele. Então, conversa para se ter antes do casamento. Sim. Né? Que a mamãe aqui não está livre de mandar. Então, a gente conversou um pouco sobre isso e o que a gente chegou a uma conclusão. Quando você firma um compromisso com alguém,
é a oportunidade ali que você tem de conhecer a pessoa, né? Tanto conversando, quanto convivendo com essa pessoa, quanto observando as atitudes dela, né? Coisas desse tipo. Mas a gente entende que quando vamos conversar aqui de como é que você reage quando alguém briga com você. Isso, na verdade, não funciona bem assim. O que a gente quer falar sobre a questão de conversas antes do casamento é que melhor do que conversas, lógico que é natural conversar, vai ser natural você entrar em algum assunto e você falar, eu penso assim, eu penso assado, isso, aquilo. Mas o mais coerente, o mais correto a ser feito antes do casamento é você observar o próximo, o outro, é você observar as reações dele, eu digo dele, eu estou falando com mulher, né? Mas vice-versa. É você observar as atitudes, é você observar o posicionamento dele. E lógico que quando a gente está apaixonado, a gente está na frente do outro, às vezes a gente não demonstra exatamente o que a gente é. E às vezes não é porque a pessoa, nossa, ela é mal, ela é falsa. Não, é porque é uma coisa natural. A gente, por exemplo, em casa, eu estou sentada aqui assim, com a perna cruzada, toda querendo ficar bonita, né? Mas em casa eu não sinto assim. O Washington sabe disso, eu sinto de outro jeito, eu fico à vontade, eu me jogo. Isso é uma coisa natural do ser humano. Você atende o telefone, você está ali normal. Washington, não sei o que. Aí o telefone toca, você fala, alô. É natural da gente. Então, às vezes, no seu relacionamento, você, antes de se casar, você está ali com uma pessoa que você está amando, que está com aquele friozinho na barriga. É natural que você não vai se mostrar totalmente aquela pessoa. O meu irmão, ele falava bem assim, oi, Rosenilde. Boa noite, Rosenilde. Oi, gente. Não tinha como saber o que aquele camarada era. Então, é muito natural que isso aconteça, que você não se mostre totalmente. Isso, não é porque você é mal, porque você é falso. Não, é porque isso é natural do ser humano. Não devia ser assim, mas é. Então, assim, a melhor coisa que a gente pode fazer antes do casamento, nesse período de compromisso, nesse período que a gente está se conhecendo, é observar e tentar tirar a parte ali do gostar, né? Porque dizem que o amor é cego. Mas a verdade não é porque a gente não vê. Não é que a gente não vê os defeitos do nosso, né? Do nosso namorado, do nosso pretendente. É que a gente está ali apaixonadinho, a gente está ali aquele amor de início. Então, aquele defeito, aquela coisa que ele faz ruim, é como se aquilo ali, a gente jogasse um pano em cima daquilo ali e parasse e levasse em conta somente as coisas maravilhosas que ele faz, que a gente fica derretidinha. Mas o mais interessante, quando o Luiz falou das conversas, sim, conversar é muito bom e vai acontecer naturalmente em muitas ocasiões, se vocês convivem. Mas o mais interessante é se observar, você parar e começar a olhar para a pessoa com um olhar atento. Eu vou observar a pessoa que eu quero para casar, para ver se realmente é aquela pessoa mesmo, para ver se quando eu chegar no casamento, você terá surpresa sim, porque é aquilo que eu falei. Aqui eu estou sentada com a perna cruzada, lá na minha casa, eu acho que não sabe como eu sei. Então, assim, no casamento, não tem como, a gente vai se mostrar quem é. Sabe? Na hora que você fazer uma coisa boba, uma coisa às vezes boba, solta um pum. Que, tipo assim, aqui, quando a gente tá namorando, ninguém faz isso. Poucos fazem, né? Fazem, mas poucos. Hoje em dia, né, já sabe. Poucos fazem. Mas no casamento, 1 hora, gente. Mais cedo ou mais tarde, né, Léo? Vai acontecer. Ninguém vai ficar fingindo ali 10 anos de casado, fingindo que só faz isso no banheiro. Não, você vai. Entendeu? Então, assim, a melhor coisa é a gente se mostrar. Só que às vezes a gente não consegue, porque tá apaixonado, porque, né, tá ali naquele início, a gente não consegue se mostrar. Mas cabe a um e ao outro tentar observar o que mais você conseguir observar. Lembrando. Alô, Lavínia. Lembrando que ninguém é perfeito, gente. Não espere um companheiro perfeito, uma companheira perfeita, que você não vai achar. Todo mundo tem defeito, todo mundo está tentando alcançar uma melhoria, está tentando melhorar. E tem aqueles que nem tentando estão.
Mas cabe, Tá tentando. cabe a você observar isso no compromisso. Porque quando você chegar no casamento, você terá novidades, sim, mas você já vai ter visto bastante coisa e essas coisas já vão te dar uma noção de como será o seu casamento, entendeu? Quer falar? Exatamente. A pegada é essa aí mesmo. E eu vou até acrescentar: tenha uma conversa franca consigo mesmo, né? A Bíblia diz assim: se o noivo ou a noiva está para casar e decide que não deve se casar mais, a Bíblia diz então que não casa. Então, tenha uma conversa franca consigo mesmo. Pense se é isso mesmo que você quer, se é com essa pessoa que você quer. Muitas vezes você quer até aderir ao celibato aí, e né, e aí pela sociedade ali você está sendo forçado a casada. Não, né? Então a Bíblia te deixa à vontade quanto a isso. Então decida consigo mesmo, vê se é isso mesmo que você quer. Se você quer se casar com aquela pessoa, se quer casar com, né, muitas vezes não é aquela pessoa que você muitas vezes analisou, não é aquele perfil de pessoa que você quer ter na vida conjugal. Então converse consigo mesmo, veja se é isso mesmo que você quer e segue em frente. Por ter crescido na igreja, né, já vi muitos bate-papos a respeito sobre casamento, sobre relacionamento, essas coisas, e algo que eu lembrei aqui agora, que eu ouvi em um desses milhares de bate-papos que eu já participei, falando assim: seja uma pessoa legal. Que às vezes você espera tanto alguém que suporte os defeitos, alguém que vai fazer isso pra você, que vai fazer aquilo pra você, e você é uma goteira, uma mulher goteira, ou você é um homem rabugento pra caramba. Então seja, o quê? Um petruco. Então assim, seja alguém, petruquio, né? Seja alguém legal, seja alguém legal. Pense assim: eu me suporto, porque se você não sabe ser um sozinho, você nunca vai ser dois. Então assim, eu não vou repetir isso não. Mas assim, se você não for legal com você mesmo, então assim, nem dá. Você vai ir para um negócio e você vai acabar trazendo um peso para outra pessoa. Você não tenta se melhorar, você não se percebe. Sim. Porque dá trabalho você mudar um hábito, Sim. um jeito de pensar, então você vai largando pra lá, mas você vai ser cada vez, tá dando pra ouvir? Vai ser cada vez mais uma pessoa chata. Não seja gente chata, não seja alguém chato. Se você percebe que outras pessoas, e se você assim, como eu falou, às vezes você não se percebe, então vê os comentários que as pessoas têm a seu respeito, vê as pessoas que gostam de estar ao seu lado, se as pessoas já estão do seu lado. Então assim, porque isso já vai dar um norte se você é legal. E outra coisa, se você que está solteiro aí, faça o que tiver que fazer na sua solteirice. Porque às vezes você quer casar, aí casa com uma pessoa, não, eu quero uma pessoa do propósito de Deus, ir pra gente, sei lá, pastorear uma igreja, não sei o quê. Mas eu queria ir pra Disney. Eu queria ir pra Alice no País das Maravilhas. Eu casei e agora acabou. Então assim, faça o que tiver que fazer, pinte seu cabelo, faça um dread como eu, né? Faça tudo que tiver que fazer quando estiver solteiro, porque quando casou, meu amigo, lembra que você virou um, né? Então assim, pense legal. É o dinheiro da Disney, vai os dois pro Ecopark, né? Ecopark, em Porto Seguro? O Ecopark em Porto Seguro. E aí você lembra que o dinheiro da Disney vai dar para fazer um passeio menor, mas com 2. Ou quem sabe com... Eu queria falar também que essa questão de... Esqueci. Gente, é assim. Entrar no casamento... por exemplo, a gente espera muito do outro, né? Tudo que a gente tem falado aqui é sobre essa questão assim, se a pessoa é isso, se a pessoa é aquilo, se a pessoa não sei o quê. Mas a gente, como o Lúcio falou, o Léo também falou, a gente precisa nos observar, eu preciso me observar, eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso até perceber se eu não estou casando somente por uma carência, por uma falta que a minha mãe me fez lá atrás, quando eu era criança. Uma falta, um buraco que ficou lá dentro de mim quando a minha mãe me deixou lá atrás, ou quando a minha mãe morreu lá atrás. Eu preciso perceber se eu não quero aquela pessoa, porque na verdade eu falei de casar, mas não é nem de casar. Eu preciso perceber se eu não quero aquela pessoa
só para suprir algo que o meu pai deixou em mim. Então, assim, se conheça. Você que está jovem, que não é casado ainda, se conheça. Olhe para dentro de você, ore, fale com Deus. Busque formas de se achar, de se conhecer. Porque você se conhecendo vai ser muito menos trabalhoso para o seu próximo. Vai ser muito menos trabalhoso para você. Sim, porque você não vai criar expectativa no outro. Você vai saber quem você é. E independente do que aconteça ao seu redor, você sabe quem você é. Então, assim, as circunstâncias não vão dizer quem você é. Você sabe quem você é. Então, assim, você vai conseguir olhar para uma pessoa, você vai conseguir amar uma pessoa. E ainda quando aquela pessoa não te suprir, não trazer para você o que você esperava dela, você já vai se conhecer, você já vai ter Deus como, né, alguém que te supre. Então, é muito importante isso. Infelizmente, algumas pessoas só descobrem isso depois que casam, quando já está bem mais lá, né, numa idade mais avançada. Mas você que é jovem, que está aqui ouvindo a gente hoje, tem a oportunidade, se conheça, olhe para dentro de você, olhe para as suas necessidades. E eu não estou dizendo aqui como coitadinho, não. Como alguém que vai olhar para a sua necessidade e vai falar assim, eu sinto isso por causa disso e disso. Mas se isso não convém a você, você vai falar, isso vai ser da minha vida hoje, em nome de Jesus. E você vai tomar atitudes para tirar isso da sua vida. E não vai ficar esperando no outro, né, alguém que supra a sua necessidade, alguém que supra uma falta que o seu pai deixou, que sua mãe deixou, ou que alguém te feriu e você está esperando que aquela pessoa tranquilize aquilo dentro de você. E assim, tanto que diz que o solteiro vive para Deus, porque é o momento de você estar buscando Deus intensamente, você está ali vendo quem você é, né? Você vai estar descobrindo quem é a gente em Deus, quem Deus é para nós. E esse é um momento importante, porque até nessas carências, só quem vai suprir é Deus. Não é um homem que vai suprir, não é uma mulher que vai suprir a carência, não. Então, quem tem que suprir a falta de paternidade é Deus. Então, a gente, para o cristão, ele precisa ir para Deus para consertar essas coisas, até para não levar para o casamento e chegar e replicar isso nos filhos. Aí ser uma cadeia e levando para os filhos, e aí os filhos também estão sentindo uma falta de um pai e de uma mãe, porque inconsciente acaba replicando, né? Muitas vezes uma pessoa que é abusada sexualmente, ela, mesmo odiando aquilo, ela acaba replicando isso, né? Isso há alguma certa cadeia, a psicologia explica e tudo mais. Então, assim, as nossas questões, o importante da gente se conhecer é porque a gente tem que ir para Deus nessas situações. Para ir para Deus, para se completar em Deus. A outra pessoa vem para somar, mas não para completar. A parte de... A gente falou expectativas, as conversas de ter antes do casamento, fechou? Vocês têm mais algum ponto a falar? E agora eu queria entrar no deixar pai e mãe, né? Que era um dos outros pontos que a gente ia seguir, para vocês comentarem a respeito do que a Bíblia diz e, na prática, o que é deixar pai e mãe. Se a Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa, automaticamente ele tem que deixar pai e mãe, porque senão os pais dele ou dela vai ser o cabeça do seu casamento. Às vezes vai ter uma medusa dentro de casa. Vai ter muito cacique para pouco índio. Então, a Bíblia ela se encaixa perfeitamente. Se Leonardo é o cabeça da casa, as decisões vão partir dele. É claro que a gente também pode se aconselhar com os nossos pais, porque eles já têm uma experiência, aceitar um conselho, o que é muito válido, mas a decisão é entre o casal e a palavra final é do Leonardo. Então a gente leva em consideração, mas para a gente ter experiência, a gente precisa tomar decisões na nossa casa. É como praticar algo, assim, eu só sei cozinhar bem um feijão se eu tentar, se eu ver receitas. Eu posso ver uma receita, mas eu posso desenvolver o meu jeito de fazer o feijão, que vai ser o ideal para minha casa, vai ser algo que agrade. Então, para você ser ajudadora, para o homem ser o cabeça da casa, ele vai ter que deixar pai e mãe, emocionalmente, financeiramente. Então, como é que eu vou casar esperando que quem
financie o nosso dia a dia, seja a nossa família? Então, essa questão de deixar pai e mãe, ela é muito séria, né? Porque a gente vê hoje muitas situações assim, que a família casaram e ficaram ali na mesma vida, o filho ali com os seus pais e a mulher foi para junto. Ou então, a mulher ali com seus pais e o homem só se ajuntou ali. Na verdade, esse casal ele não vai conseguir fazer uma vida, eles não vão conseguir viver a vida deles. Porque eles estão ali, eles já entraram em uma família, em um contexto ali de vida. Então vai ser muito complicado para eles conseguirem fazer a sua própria vida. Eu ia falar outra coisa que eu esqueci. Tem outra coisa de deixar pai e mãe. Tá certo, você casou. Teoricamente, você deixou seu pai e sua mãe. Mas dentro do casamento, você tá, pai, paga o aluguel do meu apartamento. Mãe, paga a minha faculdade e do meu esposo, ou sei lá, dos meus filhos. Vou comprar um carro. A senhora paga metade, eu pago a outra metade. Mãe, estou precisando de um ar-condicionado para o meu quarto. A senhora pode me dar? Mãe, a televisão queimou. Eu vou colocar lá para consertar. Assim, será que você deixou seu pai e sua mãe mesmo? Não isenta você precisar de ajuda, porque a ajuda, acho que não só a mãe pode ajudar o filho, quanto o filho pode ajudar o pai e a mãe também. É um período. A ajuda é diferente de dependência. Não pode passar por só acrescentar isso mesmo, que a ajuda ela é diferente de dependência. Porque por um momento aí. A ajuda é algo que acontece em algum momento, em uma precisão, em uma necessidade, que pode acontecer com qualquer um. E a família precisa ser unida, né? Família, assim como nós irmãos precisamos ser unidos, você e sua família também precisa ser unida, né? Ter união. Um precisa do outro e um ajuda o outro, né? Eu tive irmãos que precisaram de mim, irmãos de igreja, que precisaram de mim e eu apoiei. Foi uma necessidade e eu ajudei. E já tive momentos em que eu estava em necessidade de irmãos me ajudarem. E assim também com família. Momentos de familiares meus precisar e eu apoiar. E de eu precisar deles, eles também me apoiar. Mas isso é momentos. A ajuda é diferente de dependência. Dependência é você se sustentar através da pessoa. E você não cresce na dependência. Você não cresce na dependência. Mas com família assim, deixa ela pai e mãe. Nessa dependência, eu estava olhando Clara, ela estava tentando fazer o quê? Acho que calçar um sapato, não sei. Eu já estava ficando agoniado que ela não estava conseguindo. Me deu vontade de levantar e ajudar ela, mas eu falei, não, nem que ela não consiga, mas eu não vou levantar. Aí na hora que eu desisti de querer ir ajudar, ela conseguiu. Eu falei, ó. Aí você, se tudo você recorre a seu pai e sua mãe, você nunca vai conseguir crescer. E aí a gente precisa nisso achar um equilíbrio. Porque assim, quando a gente fala deixar pai e mãe e as pessoas ouvem isso, tem gente que já pensa assim, agora minha mãe e meu pai não podem se envolver no meu casamento, não pode dar nenhuma opinião. Não, gente, tem um equilíbrio. Não é que, né, como já foi falado isso, não é que meu pai e minha mãe não podem me dar uma opinião, não podem me dar uma ajuda financeira, não pode vir na minha casa, não é nada disso. É que é só você e o seu marido entender que vocês agora constroem uma nova família. Lógico que pode ajudar sim, pode ouvir um conselho, receber ajuda, mas vocês estão construindo uma nova família. Se vocês ficarem agora na dependência da família do seu pai ou da sua mãe, que já é uma família, que já foi constituída, você, como o Oscar falou, que você não vai evoluir. O seu casamento, ele não vai ser o seu casamento, vocês não vão ser um, vocês vão ser uns 4 ou 5, né? Mas a Bíblia fala que a gente tem que ser um. Se você juntar pai, mãe, irmão, tio, você vai ser mais de um. Então, tem que haver esse equilíbrio também. Eu recebi uma pergunta aqui e veio falar assim, eu recebi 2, mas primeiro deixa eu contar uma. Veio falando sobre expectativas, né? Antes, a expectativa de ter ou não, e falou que, na verdade, a gente não tem que ter expectativa, né? E uma pessoa me perguntou assim, se pessoas de igreja diferentes, elas estão se relacionando, quando casa, o que a Bíblia diz? Quem é que deve seguir quem? Para que não haja murmurações depois.
Olha, tem um texto, mas eu não sei nem se eu posso. Não sei se eu posso citar ele, que tem um texto que fala. Tem um texto não. Vou falar a minha opinião. Pois é, eu estou meio em dúvida. Que fala que a esposa segue o marido, né? Mas eu não sei exatamente onde está, que eu não estou lembrando. Isso é exatamente assim. Mas eu vou contar a minha experiência com o Washington. O Washington era de uma igreja ou de outra, era da Assembleia e ele da nossa, né? Isso. E aí o que acontece? Quando a gente estava, né, começou a se relacionar, vamos casar, vamos. Aí, e agora? Eu não conhecia assim, a igreja dele, ele conhecia a mim porque ele era do bairro, então assim, a gente já vivia tudo junto ali. Mas eu não conhecia a igreja dele, também não tinha pretensão nenhuma de sair da minha igreja, mas a gente ficou assim, e agora? Eu falei assim, não quero ir para essa igreja não. Ele também falou, eu também não vou para a sua. Aí eu lembro que eu falei assim, então a gente vai orar e Deus vai direcionar. Isso, eu estou falando, isso foi a minha experiência, mas eu não estou dizendo que vai ser de todo mundo, né? Mas a minha experiência foi essa. E aí o que aconteceu foi que com um mês, acho que foi um mês, né? Mais ou menos, veio a proposta de ele vir para Itabuna com os pastores, que na época não chamavam de pastores, né? Com um casal que ia vir, que não eram pastores ainda, a abrir a igreja aqui. Então, assim, para mim isso foi uma confirmação. Você já está indo para Itabuna, como é que eu vou para lá ficar na Assembleia e ele né? Não tem como. Então eu vou para a igreja dele. Então, assim, essa foi a minha experiência. Mas eu acho que vocês vão ter que entrar no comum acordo. Vão ter que conversar, vão ter que... E entrar nesse acordo ainda no namoro. E perceber se isso realmente é de verdade. Se quem falou que vai ceder para o outro... Vocês já começaram, né, a situação do casamento. Porque o casamento... Alguém vai ter sempre que ceder. Porque se não ceder, aquilo ali vai ficar um para o lado, outro para o outro. Não vai ter a unidade, né, que a gente já falou aqui algumas vezes. E vai ficar assim, um para o lado, outro para o outro, e não resolveu nada. Vai só dar briga e coisas mais. Eu acho que uma questão importante de falar é sobre o chamado. Eu só queria lembrar que uma coisa aqui, que lembrando que assim, muita gente toma... Eu era da Batista, ela era da Assembleia. Olha, isso aí é julgo desigual, hein? Já aconteceu isso. Assim, eu recebi instruções de pessoas da nossa igreja mesmo que não daria certo. Só que eu virei para algumas pessoas que me falaram isso, que não daria certo e tal. Eu falei assim, olha, eu tenho plena convicção de quem é Mirelle, de quem é a família dela. A tia dela é vizinha da minha mãe. Eu não só conheço ela, mas conheço também a família. Eu sei quem é a pessoa. E fui conhecendo mais ainda. Eu falei assim, então, eu tenho convicção de quem é a pessoa, independente se ela é da Assembleia, se é de que igreja for. Então, assim, eu acho que até dentro da nossa igreja mesmo, a gente pode ter julgo desigual. Pessoa que, não assim, estou dizendo julgo desigual, vai para o céu, vai para o inferno. Quer dizer assim, um pensa uma coisa, outro pensa outra e nunca vai chegar num senso comum. Então, assim, eu era de uma igreja, ela era de outra, e a gente está aqui, 10 anos já. Não, mas aí no caso vocês casaram e foram para mim. Foram para uma igreja só. Foi o que a Mirelle falou. Lembra que ela falou antes? A gente orou e Deus nos ajudou com essa questão. E contou também que você tinha uma função naquele lugar, né? E onde você estava. Tinha uma função, e era uma função, uma responsabilidade grande. Então, tipo assim, deixar isso, que era algo que você tinha com Deus, poderia também ser algo mais complicado, né? Eu acho que assim, graças a Deus, a melhor resposta da gente veio de Deus. Sim. Porque a gente sabe que a Bíblia tem resposta para tudo. Mas foi muito bom ouvir diretamente de Deus, que, assim, lógico, não ficou nenhuma dúvida se a gente estava entendendo o texto de forma errada ou não, porque a Bíblia tem resposta. Você pode pegar um texto e interpretar ele de uma forma errada. Então, assim, foi muito bom que Deus falou com a gente, porque, assim, se ela também tivesse uma função na igreja, por exemplo, você e Christian, os dois têm função na igreja. Então, né? Outra coisa que eu penso saber com respeito a isso é assim, por exemplo, a minha situação foi uma situação, né, e cada um tem a sua.
Isso que eu falei aqui, eu não encontrei aqui, não sei se é um texto, talvez eu ouvi, achei, não sei. Mas, se você, por exemplo, quem fez a pergunta, conversar com a outra pessoa, não conseguir chegar a um acordo, aí a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu cônjuge. Então já começa aí você demonstrar se você vai ser submissa a ele ou não. Porque se ele não está querendo ir para a sua igreja, e ele falar, não, vou ficar na minha. Então ele está querendo que você vá para a dele. Então já entra em uma questão que você vai ter que observar antes, né? Por quê? Porque quando casa, se vocês não ficarem definidos agora, quando casa dá problema. Eu já vi até casos assim. Então, ou você se decide nesse contexto, ou a mulher vai se sujeitar à decisão do rapaz, ou vocês vão definir aí, ver, não, se ele falar, não, tá bom, eu vou para a sua igreja. Então, vai ser uma conversa entre vocês, e você já vai poder até observar se vai dar certo ou não, né? Se for da Assembleia, se for da Adventista, vai ser difícil aí. Já é uma forma, É muito grande, né? então já é uma forma da pessoa vai ser errada. Fala aí, não. Bom, não, só comentar assim, se você vê que não vai dar certo assim, se for uma discrepância muito grande, vocês chegam até a ter, por exemplo, é um exemplo aqui que eu vou dar, muitas vezes você guarda o sábado e a pessoa que você quer casar não guarda, e isso é um assunto que vai dar briga, que vocês tomam isso como muito importante, e não só isso, outras coisas que vão dar muita discrepância, é bom você analisar, reavaliar essa comunhão, né? Porque ela pode dar problema no futuro. Então, assim, as doutrinas não são tão diferentes assim entre igrejas, né? Existe uma coisa e outra, mas isso muitas vezes é natural até na própria igreja. Muitas vezes você não concorda com o pensamento de alguém, muitas vezes você pode não concordar com o meu tipo de pensamento a respeito de alguma passagem bíblica. Isso pode acontecer, né? Então, assim, analise a discrepância, se ela é muito grande. Se não, vai fundo. E aí, foi o que o Mirelle falou, né? Se deu tudo empate, deu empate em tudo, então a mulher segue o marido. Agora, isso aí também que a gente estava falando fora do vídeo, o casamento é um plano de Deus. Como é que eu vou entrar nessa questão do casamento é um plano de Deus? Eu vou me casar para dar sequência ao Evangelho? Aí, se igual você falou, um é de uma denominação, o outro é de outra, como é que vai fazer isso? Então, assim, observe, converse com a pessoa que você pretende se casar, converse com Deus, se entenda o outro. Eu não descarto que... Eu sempre digo assim, sozinho você chega mais rápido, mas junto a gente chega mais longe. Então, assim, aonde eu cheguei com Mirelle e agora com duas filhas, eu tenho certeza que sozinho seria bem mais difícil, bem mais complicado. Então, tudo se resolve mesmo. E você conversar, você entender o próximo, você entender a você mesmo, entender o plano de Deus na sua vida e na vida dela, ou na vida dele. Que aí você vai entender os caminhos que Deus está levando você e aonde Ele quer que você chegue. Fala aí, cara. A gente falou um pouco, né, sobre fazer a vontade de Deus, que aqui a gente está falando baseado na Bíblia, né, sobre o que é mais importante. Né, se é fazer a vontade de Deus ou realizar um sonho. Então, assim, eu queria dar essa pergunta aos meninos, aos homens e mulheres. O que é mais importante, realizar um sonho ou fazer a vontade de Deus? Sem sombra de dúvida, realizar a vontade de Deus. O texto que a gente tomou aqui como base, realizar os nossos sonhos ou a vontade de Deus, né? O texto que a gente tomou como base foi qual?
Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, assim, tudo é dele, é por ele e para ele. Os nossos sonhos, as nossas realizações vêm dentro dele, desse ciclo que ele, a gente com ele e ele com a gente. Eu queria só falar rapidinho disso aqui. Por exemplo, como a gente citou no início, a gente está falando para pessoas que querem viver o que a palavra de Deus diz. Dentro disso, a gente tem diferenças. No sentido, porque eu quero explicar de uma forma que vocês entendam. Por exemplo, eu já vi situações em que casais, tipo, a mulher quer ir para os cultos. Um exemplo, a mulher quer ir para os cultos, ela gosta de estar nos cultos, ela quer estar nos cultos todas as noites, ou pelo menos a maioria dos cultos. Mas o homem, ele não quer isso. Ele quer ir na pizzaria, comer uma pizza, ele quer ir na praia, passar o final de semana. Mas a mulher não quer, não, eu quero ir para a igreja. Não estou colocando nenhum outro como errado, tá? Só estou querendo dar um exemplo. E aí o que acontece? Esse casamento vai entrar em divergência. Por quê? Porque um quer uma coisa e o outro quer outra. Por exemplo, essa mulher ela quer estar sempre nos cultos, mas o marido ele não quer. Ele quer no final de semana ir para a praia, no meio de semana ele vai para a academia, ele vai ver outra coisa. No máximo ele vai na igreja no domingo. Para ele está ótimo, maravilhoso. Mas essa mulher não quer viver assim. Ela quer estar na igreja domingo, segunda, terça, lavando, secando. Então, assim, daí eu estou dizendo para pessoas que não são casadas, que estão pensando em casar. Se você tem esse plano na sua cabeça, né, de ser alguém que está na igreja, e a pessoa que você está casando com ela não tem esse mesmo objetivo, você já tem que começar a verificar isso, a conversar sobre isso, a se entender sobre isso. Por quê? Porque vai dar problema no casamento. Porque um quer e o outro não quer. E eu estou dizendo porque eu já vi casais assim, nessa situação, de que um quer assumir ali, quer se envolver totalmente, e o outro se envolve mais menos, mas ele está, né, na pegada dele lá, mais leve, mais de boa. Então isso dá problema. Então você que não casou ainda, que está aí com o seu né, pretendente, eu sempre esqueço as palavras, ou que não está, mas que está pensando em ter um pretendente, é bom você pensar sobre isso, porque quando chega no casamento isso dá problema, né? Porque o casamento, porque duas pessoas, eu e o outro, nós somos muito diferentes. Temos muitos gostos iguais, parecidos, né, que dá bem. Mas também temos muitas opiniões diferentes, temos muitas reações diferentes. Então, assim, se eu e ele não sincronizar isso para dar certo, por exemplo, o Washington veio para Itabuna para se envolver com a igreja, né, para tocar, para ajudar a Netcast nesse sentido. Eu vim com ele, casei, decidi vir. Quando ele veio me falar sobre isso, ele já falou, se você quiser, a gente casa e você vai comigo. Se você não quiser, a gente termina aqui. Então eu já tive que tomar uma decisão ali. Tá, pensei, tomei a decisão, não, eu quero, tá. Aí eu cheguei aqui em Itabuna. Se eu não fosse acompanhar o Washington, provavelmente ia dar problema no nosso casamento. Por quê? Porque ele só vivia na igreja. E eu ia falar assim, não, eu casei, o homem só vive na igreja, e é o tempo todo na igreja, é tudo para a igreja, é tudo da igreja. Então, assim, são coisas a serem pensadas. Porque... Lembrando que eu só consegui passar esse tempo todo na igreja porque tinha alguém me dando um suporte em casa, que no caso era a Mirelle, como é hoje também. Por exemplo, Eliseu está ali dentro do quarto ali com Clara e Isabela ali, engambelando ela, brincando com ela. Eliseu, gente. Então o que Eliseu está fazendo agora é o que Mirelle faz quase todo dia. Então, assim, você vê que tem um suporte e uma aceitação, um consenso da pessoa, né? A última pergunta que a gente tem, antes da gente entrar no quesito convivência, foi aquela que a gente tinha para responder. Deus muda os planos dele para com a nossa vida de acordo com as nossas escolhas? Aí a pessoa falou assim, vamos dizer que ele planejou que eu casasse com tal pessoa, querendo Deus, que pode impedir, não é? Deus planejou que eu casasse com tal pessoa. Isso, Deus planejou que eu casasse com aquela pessoa, mas eu não quis aquela pessoa.
Então, assim, eu interrompi o plano de Deus ou Deus vai se adaptar ao meu plano novo? Que afiado. Ó, veja bem, esse tipo de pergunta, quando a pessoa faz essa pergunta, ela, veja bem, é uma pergunta muito boa, mas ela já parte de um pressuposto de que Deus tem um plano de casamento. Veja bem, é um assunto um pouco delicado e eu quero que você compreenda o que eu entendo com relação a isso na Bíblia. Plano de Deus é de salvação. Casamento é algo para a vida. Mas o que está dentro do plano de Deus para a salvação? Como eu falei com os meninos lá, batismo, né? Aceitar Jesus, obedecer os mandamentos, tudo isso faz parte do plano de Deus. Casamento, por que eu digo que não faz parte assim do plano de Deus? Porque a Bíblia não trata o casamento dessa forma, né? O que a gente tem mais perto, eu vou dar aqui alguns pós e alguns contras. Contras, né? Primeiro, o que a Bíblia fala sobre, mais ou menos, que pode dar essa ideia de que casamento é um plano de Deus, né? A gente tem o exemplo de Isaac, que Isaac e Rebeca, né? A Raquel. Rebeca, né? E eles têm um acontecimento ali em que o rapaz ora, né? Um servo de Abraão, e ele ora e Deus manda uma pessoa, né? Para poder casar com Isaac. Só que qual o problema com essa passagem? Porque além dela ser histórica, ela ser uma narrativa histórica, não é uma doutrina, ela é uma narrativa, ela também é isolada na Bíblia. Então só disso a gente já precisa ter cautela com relação a tirar alguma conclusão com respeito a esse assunto. Leonardo, se isso acontecer na sua vida, Não é bem, mas isso não há regra. Isso. Vou me basear em Isaac e Rebeca. Exato, é isso que eu quero deixar bem claro. Eu não quero que você tenha um pensamento disso como doutrina. Não tem problema se isso aconteceu de repente com você. Não estou aqui para julgar acontecimentos de ninguém. Mas não torne isso uma doutrina. Porque aconteceu de repente com um amigo meu, então tem que acontecer com todo mundo. E é isso que Deus quer. Então, continuando a explicação. Além de ser uma narrativa, ela é isolada. E não foi, para você ver, não foi nem Isaac que orou, foi um servo de Abraão. Ou seja, ele pode ter N motivos, ele pode ter N intenções. Muitas vezes ele teve medo de ele estar... Porque Abraão mandou ele buscar uma mulher, ele podia ter ido buscar e trazer uma mulher errada e aí sofrer um castigo, quem sabe, né? Então, a gente não sabe quais as motivações para isso. Então, é uma passagem isolada e que não tem muito conteúdo para nos dizer, né? Você pode também se basear por outra passagem, que quando Jesus fala assim, que o que Deus uniu, que não separe o homem, né? É uma passagem muito boa, e Jesus está tratando do casamento. Só que a Bíblia também diz que o que é ligado aqui na terra também será ligado no céu. Então, muitas vezes você pode consentir com uma pessoa em casar com ela e também Deus unir no céu, Deus concretizar aquilo, né? Nada impede. Então, assim, isso é o mais perto que a gente chega para chegar a esses contras, né? E os pós, eu tô dando uma explicação assim, o mais hermenêutica possível. Os pós, eles são muito mais incisivos. Quais são os pós, né? Geralmente ele está mais lá em Coríntios 7. A Bíblia, ela trata o casamento, e eu quero que você respire fundo para escutar isso aqui, né? Não vai me chamar de herege, não. Mas a Bíblia, ela trata o casamento mais de forma, e eu vou explicar isso para você, então respira aí. Ela trata o casamento de forma desnecessária e opcional. Por quê? Por causa da fala de Paulo em Coríntios 7. Como ele se refere ao casamento? Ele diz assim, é melhor que o homem não case. Você viu que eu falei mais cedo nesse instante aqui, sobre a questão do noivo, né? O noivo está para casar com a pessoa, e se ele consentir em não casar, então que não case. Olha como a Bíblia deixa a gente à vontade com relação ao casamento. Na verdade, Paulo ele não só diz que eu estou falando desnecessário, não no sentido de inútil,
Por favor, entenda o que eu quero dizer. Não é desnecessário no sentido de inútil. É no sentido literal da necessidade. Ou seja, não é necessário isso, você casar para você ter uma vida plena em Deus. Não é necessário. Na verdade, Paulo chega e diz assim, é melhor que você não case. Então, ou seja, se casar, que não separe. Não é um pré-requisito para ter uma vida plena em Deus. Isso, não é um pré-requisito para você ter uma vida plena em Deus. E é opcional, ou seja, ele diz assim, e se você casar, ou seja, está na sua dependência, você escolhe. Se você quiser casar, tudo bem. Se não quiser casar, como foi a questão do noivo, não tem problema também. Então, como a Bíblia trata dessa forma, hermeneuticamente não tem como a gente pensar que isso é um plano de Deus, porque senão, realmente, não teria como a gente dizer assim, então, não vai se cumprir. É um plano de Deus e eu decidi mudar. Né? A gente não pode ter esse tipo de pensamento. Então, como a Bíblia trata o casamento, a gente entende que ela faz parte da vida, mas não faz parte do plano de salvação. Né? Então, se você entende que você quer casar, que você quer ter uma vida conjugal, ou então, como eu falei, você quer aderir ao celibato, você escolhe, vê o que é mais importante para você, vê como... Na verdade, eu vou mais além. A Bíblia fala que o solteiro ele tem mais chance de fazer a vontade de Deus e de fazer as coisas de Deus do que o casado. A Bíblia diz assim, que o solteiro ele se dedica mais às coisas do Senhor, enquanto que o casado se dedica mais às coisas do casamento. Então, olha como é que a Bíblia tem um ponto de vista diferente com relação ao casamento. Então, com base nisso, a gente entende que, em cima dessa pergunta, a gente não pode definir que o casamento é um plano da arquitetado de Deus. Ele vai deixar você escolher. Quer casar? Não tem problema. A pergunta que você fez, repete de novo. Isso, assim. Isso, você quer casar, você decidiu não casar, entenda que o projeto de Deus na sua vida é de salvação. Você precisa, como eu falei, obedecer os mandamentos, crer em Jesus, se batizar se não for batizado ainda. Então, entenda que o projeto de Deus na sua vida é para que você seja salvo e que você ajude. Olha o texto que a gente leu no começo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O projeto de Deus é se salvar e ajudar os outros a se salvarem também, independente se você está casado ou se você está solteiro. Então, se ajude e ajude outras pessoas. Mas é basicamente isso aí. A gente agora tem 12 minutos para responder. Agora vai ser o nosso último ponto, né? Onde já a hashtag partiu casamento de vez. Então, assim, saiu da lua de mel, entrou em casa. E aí, a convivência. Vocês que tem convivência, né? Dá algumas dicas, não, alguns conselhos, né? Para convivência. Esse ano tem muitos casamentos lá na igreja, então, assim, sobre convivência, como sustentar essa convivência para que não haja divórcio, para que não haja brigas. Bom, o que eu tenho a falar é resumir tudo que a gente falou aqui. O primeiro texto que a gente leu, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Na verdade, quando a gente inicia um casamento, é porque a gente vê assim, nossa, casei, agora como é que eu vou viver com aquela pessoa? Sim, tem aquelas coisas do início, né? Outra pessoa que você está ali amando, que você está, né? Uma coisa nova, diferente. Mas o que precisa valer mesmo, o que você precisa viver, é esse texto que a gente leu de início. Amar Deus, ou amar o próximo como a ti mesmo. Quando você ama o próximo, você cede, você pensa no que vai ser melhor para ele, não só para você. Eu não penso, quando eu amo meu próximo, eu não penso somente no que vai ser bom para mim. Eu penso no que vai ser bom para a gente, no que vai ser bom para ele, né? Aí entra a questão da comunicação, que é uma coisa que é muito importante num relacionamento e principalmente num casamento, né? Que é o que a gente está falando aqui, e que é onde você vai conviver com aquela pessoa praticamente 24 horas do seu dia, né? Lógico que a maioria sai para trabalhar, mas é a pessoa que você mais vai conviver ou que você vai conviver
mais na sua intimidade. Você tem que respeitar, você tem que amar, você tem que entender que você e ela agora são um, não mais você e sua mãe, você e seu pai. Você não pensa mais assim, eu moro lá na casa com minha mãe e com meu pai. Você mora agora com sua esposa ou com seu esposo. E você é um com ele. Então, o que você vai pensar agora é isso. Na verdade, é mudar a chavezinha da cabeça. Agora eu não sou mais, não tenho mamãe e papai para me dar comidinha na mesa. Uma coisa que eu ia citar aqui no nosso bate-papo é isso, que a gente tem que ter o cuidado, a gente mulher, para não fazer do nosso esposo o nosso filho. Às vezes a gente vai... E tudo, a gente sempre fala no Chá das Mulheres, que tudo é no início do casamento. Tudo. A gente precisa ter comunicação logo de início, a gente precisa se ajustar logo de início. Porque se a gente for deixando, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mais lidar com as coisas. E aí isso vai virar uma bomba, relógio? Sei lá, uma coisa que vai explodir em algum momento. Então, assim, o que eu posso te dar de conselho, eu acredito que todos aqui vão falar um pouco, é isso. Ame o seu próximo, olhe para ele como seu próximo, mas olhe para ele também como seu parceiro, como alguém que a Bíblia diz que agora é um com você. Que você precisa amar, que você precisa cuidar, que você precisa respeitar, no caso do homem, ou melhor, no caso da mulher. E é isso. Tem mais coisa, mas... Casei, e agora dentro de casa? Eu vou pro lado mais cômico, mas não menos importante. Casou, filho, escova o dente. A meia podre de chulé, passa direto, joga lá na máquina, não sei se roupa suja. Não deixa para tomar banho só meia-noite quando for dormir, não. Não deixa para escovar o dente só 11 horas quando for dormir, não. Escova de manhã, meio-dia, se precisar à tarde de novo e à noite. Porque, assim, talvez a gente não fazia isso, né? Dormia até sujo. Só que a gente não deitava com a mãe da gente, não. A gente não dormia com a mãe da gente. A gente dormia na caminha da gente separado lá. Não, eu já conheci cama que só de chegar perto você sentia a caatinga de longe. Então, assim, você estava dormindo sozinho. Agora você vai dormir com a outra pessoa. E como o Mirelle falou, se você passar os dias e anos desse jeito, vai chegar um momento, filho, que ela vai esperar você dormir para depois ela ir dormir. Eu vou ver se ele já está dormindo, deixa eu ir na ponta do pé, que aquele catinguento está lá. Né? Então, escova o dente, toma banho, fica limpinho. Hã? Eu estou falando do momento. Só eu vou falar isso aqui, eu tenho certeza que Leonardo vai falar também. Você falou, só falar um negócio. Tem uma pessoa que fala comigo todos os dias assim: eu preciso te conquistar todos os dias. E assim, depois que casar, não tem que entender que tipo assim, já conquistei e acabou. Não, tem que continuar conquistando todos os dias. Né, amor? Não, a minha dica é essa. É o que eu acabei de falar. Vou passar o microfone que o tempo já está ali. No caso, a gente vai encerrar agora, né? Essa é a última resposta. Bom, então, eu vou fazer um resumo um pouco mais rápido, bem rápido, um pouco mais não, bem rápido, que eu talvez fosse dizer. Falar um pouco de alguns assuntos que são bem importantes. Por exemplo, comunicação. Comunicação é importante ter num casal, num casamento. E o que é a comunicação? Comunicação é você falar, ouvir e compreender. Né? Isso faz parte de uma boa comunicação. Mas possa ser que no seu casamento não tenha uma boa comunicação. Muitas vezes você pode não estar compreendendo o seu cônjuge da forma correta, né? Ou muitas vezes você compreende, mas você tem alguns detalhes que tornam a comunicação mais pesada, mais difícil, né? E tem algumas coisas na comunicação que deixam ela meia travada, enganchada, né? Às vezes você é um autoritário, você é um ditador, então tudo que você fala é: vá lá, vem cá, passa aqui, é ligeiro. Então torna a comunicação mais difícil. Né? Às vezes você gosta de dar ordem, né? Você muitas vezes pode estar sendo
não se sinta ofendido com isso. Isso aí muitas vezes eu estou falando para um conserto que você precisa ter, né? Então muitas vezes você pode estar sendo moralista, né? Tá, você não sabe que isso tem que ser assim, assim, assado. Então, olha a situação, né? Isso torna a comunicação mais difícil. Então você precisa ter elementos da comunicação que aliviem a sua conversa com outra pessoa. Se você vê que você agride muito a outra pessoa, muitas vezes se referindo na segunda pessoa do singular, né? Você é assim, você é assado, cru, você agride, muda essa perspectiva, né? Eu tenho que falar até mais rápido, a hora está correndo ali. Deixa um minuto para mim, depois eu vou falar. Muda a perspectiva, tira da segunda pessoa do singular e bota para a primeira, né? Fala assim, eu me sinto, eu não gostei disso porque eu me senti assim, assim, assim. Transmita seus sentimentos, ao invés de acusar a pessoa de forma impositiva. Isso. Transmita a ela o que você está sentindo. Fale para ela os seus pensamentos, o que te chateou. E isso vai desarmar a pessoa quando ela for falar com você. Isso vai desarmar uma possível contragolpeio, né? Então. E isso, a Bíblia fala que a palavra branda desvia o furor, né? A Bíblia em Provérbios fala assim: bater leite da manteiga, provocar raiva da briga. Então, alivia. Né? Outra coisa também importantíssima que correndo aqui eu vou dizer é sobre valorizar. Valorize seu cônjuge. Não só antes do casamento, como o Luiz falou, mas depois. Tenha sempre um valor pelo seu cônjuge, né? Continue conquistando ele, mesmo depois do casamento, de anos, muitas vezes, de casado que você tem, mas permaneça com isso, né? E uma coisa importante é que valorização é diferente de bajulação, né? Bajulação é falso, valorização é verdadeiro, sai do coração. Então, vai lá, você carrega o lixo para fora e você que é forte, né? Você está bajulando, você está sendo falso com a pessoa, né? Não, seja verdadeiro com ela, fale de forma que sai do coração, né? Poxa, você hoje está bonita, eu vou terminar por aqui. Vamos deixar para a próxima, tá bom? Vamos deixar para a próxima, que a hora está correndo, então vamos passar aqui. Uma última coisa que eu queria falar para a mulher, tenha sabedoria, busque sabedoria do Senhor, do Espírito Santo, para você conduzir o seu casamento, né? Para você conseguir ser essa mulher do lar, criar os seus filhos e ajudar o seu marido. E vocês, meninos, amem as suas mulheres. Mas talvez você fique assim, como eu amo? Eu amo. Ou talvez você fique, eu amo. Ame com atitudes, ame com cuidado, ame com decisão, com posicionamento. É isso que a mulher espera de um homem. Eu sempre falo isso com o Austin. A mulher espera que o homem tenha atitudes. A mulher espera que o homem tome decisões. E faça coisas que demonstrem a pessoa que você quer fazer para agradar. Eu gosto assim, você convive diariamente com aquela pessoa, a correria do trabalho, almoça, toma café junto, mas faça de vez em quando um café diferente, monta uma mesa. Oi? Acorda de manhã, fala assim, bora pra praia, não tem dinheiro não, leva um lanche. Fazer um momento diferente não depende de dinheiro, depende da sua vontade de fazer aquilo, de querer estar com a pessoa. Eu convivo com o Leonardo diariamente, mas eu gosto de sair para lanchar com ele, eu gosto de passar o dia na praia com ele. A gente tem assunto, a gente se admira e a gente tem o que conversar, a gente tem o que dar risada. Netflix, você já paga Netflix, que a gente sabe que você paga, então separa esse momento para assistir um filme junto, monta uma mesa com pipoca, gruda os corações assim. Cartolina é R$1, então não é falta de dinheiro, é falta talvez de vontade de fazer algo diferente. Então faça algo diferente no meio da convivência, monta uma mesa, deixe que a pessoa saiba que você fez aquilo para agradar ela. Acho isso importante. Eu queria deixar um recadinho básico para os machinhos. O homem, ele é muito difícil. Igual a Mirelle falou assim, faça algumas coisas. O que é amor? É você fazer algumas coisas. O homem, a cabeça do homem, pelo menos, né, não que eu sou adepto a isso, mas a que passa na cabeça é assim,
Quem vai lavar os pratos, Leonardo? Fala aí assim. Como é? Com pensamento de homem, quem vai lavar os pratos? Não, o pensamento do homem, geralmente ele quer que a mulher vá fazer as coisas. Quem vai fazer a comida? A mulher. Quem vai lavar o banheiro? A mulher. Quem vai varrer a casa? A mulher. Quem, tá vendo? Tudo é a mulher, gente. Realidade, meninas. E isso é uma realidade. A mulher já faz isso, independente se o homem pensa ou se não pensa. Se ele lembra que tem que varrer a casa ou não, ela já vai fazer isso. A minha sugestão é que faça o melhor. Eu sou ruim, eu confesso que eu sou ruim para lavar prato, para fazer algumas coisas de casa. Mas Todo homem. se o prédio, aliás, se o carro tiver que ser levantado e tá chovendo lá fora, eu falo com o Mirelle, não, fica dentro do carro, você, Isabela e Clara, e eu vou tentar levantar o carro sozinho. Para. Homem! Então tenta assim, faça o que tem de melhor em você, faça melhor ainda. Por exemplo, já que a mulher já faz tudo isso, cara, a mulher chega do trabalho em casa, ela ainda tem que fazer isso tudo que vocês ouviram aqui agora. E aí, o que a gente faz? A gente deita no sofá, pega o controle, vai pro Netflix, que a Suzana falou que você já tem, e fica ali assistindo, e a mulher fazendo o quê? Comida, lavando, passando e cozinhando. E aí, meia-noite, né? Você vai, escova a boca, você vai deitar, você quer o quê? Todo mundo já sabe o que quer, né? Aí a mulher tá como? Só o pó da rabiola, filho, cansado. E aí você vai conseguir alguma coisa? Você não vai conseguir nada não, papai. Você só vai conseguir dormir e bem. E olha lá, né? Então, você vai demorar uma meia hora assim para se acalmar, né? No furor, mas você vai conseguir dormir. Então, se você, é lógico, toda mulher quer trabalhar, mas se você está vendo que a sua mulher, ela quer ficar em casa, faça das suas tripas coração, trabalhe em dobro. Se a sua mulher precisar ficar em casa para cuidar da casa, cuidar de você, machinho, cuidar dos seus filhos, se desdobre, trabalhe de manhã, de tarde e à noite, seja um Júlio da vida, né? O pai do Cris, né? Então a minha dica para você é essa: dê o melhor do seu melhor, certo? E tem uma frase na internet que, olha, talvez você já tenha visto, mas a mulher, veja só, como é que a frase é? Quando Deus criou a mulher, Ele não tirou da cabeça para que não fosse superior, nem dos pés para que ficasse embaixo, mas tirou da costela para que ficasse ao lado, debaixo do braço para ser protegida e do lado do coração para ser amada. Semana que vem temos culto dos jovens e nós oramos, Senhor, muito obrigada por esse papo reto.